eu sempre tenho uma dificuldade muito grande de pôr o tema, porque às vezes eu acho que ele não expressa a grandeza do que nós vamos ver aqui, e esse é um deles. Foi por nós, né? Estamos aí perto da celebração do Natal, onde celebramos o nascimento de Jesus, e dentro desse conceito, nós vamos tomar um texto aqui de Filipenses, muito conhecido, Filipenses 2, onde fala do passo a passo dessa vinda dele até a sua morte, né? E o que é mais forte ainda, que Paulo nos recorda que temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele começa dizendo: mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E o termo que vamos nos prender aqui, para nos levar sobre essa meditação do foi por nós, é nenhuma reputação. A si mesmo se fez sem reputação, né? E claro que isso nos remete a Isaías 53, onde diz que ele foi oprimido, afligido, mas assim o foi sem abrir a sua boca. Então é dentro desse contexto de entrega do Filho de Deus à humanidade que nós vamos meditar nesse entregou ou abriu mão da sua reputação, não é? E nesse texto que nós temos aqui, o verbo que aparece no hebraico é o verbo hafeshit, ou hifshit, perdão, hifshit. E esse hifshit significa justamente se despojou, se despiu de si mesmo. Agora tem uma característica muito interessante que quando eu estava estudando esse texto, mostra a riqueza dele, que quando a gente faz a tradução, ele não traz a dimensão dessa grandeza. E é isso que nós gostaríamos de dividir aqui com vocês. Porque o verbo despojou-se e despiu aqui, ele é feito por essas três letrinhas que estão aqui na cor laranja, né? Nós temos o Fê, o Shin e o Tet. Então essas três letrinhas significa despojou ou se despiu, ou tirou-se de si mesmo. Agora, é interessante que no português, no inglês e no espanhol, o verbo, ele nos ajuda a identificar a ação que foi feita, o tempo em que ele foi feito e quem o fez, somente. E se eu quero ter uma visão maior sobre a intensidade, quem foi afetado por aquilo, eu preciso de complementos. O que nós temos aí na gramática conjugado como adjuntos, né? Adjuntos adverbiais, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o verbo. Então nós precisamos desses complementos. E no hebraico isso é diferente. Esses adjuntos, eles estão na construção do verbo. E muitas vezes eles não são traduzidos, ou por uma questão poética, ou por uma questão de escapar algum detalhe, e aí isso passou nesse verbo que nós temos aqui, despojou, porque aqui nós temos uma estrutura verbal diferente da raiz normal, né? Diferente de simplesmente o verbo para nos identificar a ação feita, o sujeito e o tempo. Então, a estrutura que nós temos aqui nesse verbo, são 7 estruturas que nós temos no hebraico, e a estrutura que Paulo nos traz aqui é a estrutura que nós chamamos de rifil. E essa estrutura diz para nós que esse verbo, ele é causativo e ativo, tá? O que significa isso? Significa que a ação desse verbo não é sobre aquele que está fazendo. Essa ação, esse verbo, ou esta ação realizada, ela afeta um terceiro. Tá? E segundo, ele diz que é ativa no sentido de que ela foi feita com paixão, com entrega, quase uma ação irracional. Eu não pensei, eu não analisei, eu fui e fiz, né? Então olha que riqueza que Paulo nos traz quando ele diz que ele se despojou, que ele se despiu de si mesmo. Ele disse que é causativa, ele fez isso não por mérito ou por benefício dele mesmo, mas ele está fazendo isso em benefício de outro. E ativo, o fez por paixão, por entrega, por ação rápida. É mais ou menos tentando explicar como eu posso dizer, olha, eu fiz um café, mas eu posso fazer um café para mim mesmo, ou posso fazer esse café para uma visita que chegou, para o Christopher que chegou na minha casa, então eu preciso desse complemento. Aqui não.
Aqui esse complemento já fica dentro do verbo. Ele se entrega, ele se despe da sua realeza em favor de outros. E sem pensar, pelo amor do Pai, ele faz de forma rápida, de forma quase instintiva. Então nós teríamos esse texto traduzido como, olha, ele se despojou de si mesmo de forma imediata em favor de outros. Então a entrega dele, o sacrifício de Cristo, não inicia-se na cruz, mas ela se complementa na cruz. E ela se inicia aqui no momento em que ele abre mão da sua reputação, de forma imediata pelo seu amor ao Pai e também por entrega total a nós.